Quero convidar você nessa noite a abrir aí sua Bíblia em João, capítulo 3. João, capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 15. O encontro às escuras que traz a luz. Esse é o tema da nossa mensagem dessa noite. O encontro que foi feito nas trevas da noite, mas ele trouxe a luz para um homem, ele trouxe a evidência, aquilo o que ele precisava fazer. João capítulo 3, do 1 ao 15. Todo mundo achou? Amém ou misericórdia? Nicodemos, aquela cena em que Nicodemos tem um encontro com Jesus às escuras, à noite. Vai falar assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: olha, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus lhe respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus lhe disse: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. No verso 9, como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo essas coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós estamos reunidos aqui, ó meu Pai, em Tua presença, Pai. Nós estamos reunidos aqui essa noite, Pai, para ouvir a Tua palavra, Pai, mas não somente sermos ouvintes da Tua palavra, meu Pai, que essa palavra possa fazer, ó Pai, um efeito em nossas vidas, meu Pai, que essa palavra, ó Deus querido, possa penetrar ao mais profundo do nosso coração, ó Pai, dividindo, meu Pai querido, a nossa alma pelo meio, meu Pai, para que venhamos então, ó Pai, entender a Tua palavra para nós essa noite, Pai, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Veja bem, Nicodemos, um mestre religioso, um fariseu, um homem conhecido lá por liderar, um homem estudioso, um homem sábio na lei, um homem sábio na Torá, um homem estudado. Ele tem um encontro com Jesus, um encontro que foi feito à noite. Embora Nicodemos, ele sabia muito sobre a religiosidade, lhe faltava algo muito mais importante do que a religiosidade. E ele vai se encontrar com Jesus na calada da noite, justamente talvez por medo dele ser perseguido pelos próprios fariseus, porque Nicodemos, ele chega até Jesus e fala: olha, mestre, nós sabemos, mas isso era uma ideia dele, isso era um pensamento de Nicodemos. Ele falou: olha,
Nós sabemos que não tem como realizar sinais maravilhosos, como o Senhor está realizando, se Deus não estiver usando essa pessoa. Só que existia dentro de Nicodemos uma incapacidade de conseguir ver a Jesus com perfeição. Apesar dele ter um entendimento religioso de que aquilo que Jesus fazia era um sinal de que ele foi enviado por Deus, a sua mente era completamente escura, assim como o horário que ele escolheu para conhecer e para conversar com Jesus. A sua mente era totalmente obscurecida, porque ele pensava apenas em Jesus como enviado por Deus, por causa dos seus sinais e maravilhas, por aquilo que Jesus fazia, pelas curas que Jesus fazia. E Nicodemos, mesmo sendo um alto religioso, um homem, um judeu, um líder religioso, na real, ele estava como a multidão, que seguia Jesus e acreditava em Jesus apenas por causa dos sinais e maravilhas que eles faziam. Mas Jesus fala de algo totalmente importante para Nicodemos naquela noite. E não apenas para Nicodemos. Jesus nos mostra algo vital para a nossa vida. Para ter um encontro de fato transformador com Jesus, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos de fato ser como uma criança quando nasce de novo. E Nicodemos, ele não consegue compreender aquilo que Jesus estava falando, o que Jesus estava querendo dizer para ele. Jesus não responde às perguntas dele. Jesus começa a falar outras coisas para Nicodemos. Jesus, ele troca de assunto. Parece que a conversa entre Jesus e Nicodemos aqui está uma conversa desconectada, porque Nicodemos fala uma coisa, só que Jesus fala outra muito mais profunda, para aquele líder religioso entender algo profundo. E para nós, nessa noite, entendermos algo profundo. Não é sobre religiosidade, não é sobre atos religiosos, não é sobre vir em uma igreja, não é sobre colocar o joelho no chão. Eu não estou falando que nós não devemos fazer isso, devemos sim, mas quando não existe um novo nascimento, um nascimento da água e do Espírito, esses atos religiosos, eles são apenas um símbolo que muitas das vezes é vazio, um símbolo que muitas das vezes nós fazemos a coisa certa, mas da maneira errada. E era isso que Nicodemos estava ali, e às vezes não compreendendo o que Jesus estava querendo dizer para ele. A noite trazia um peso muito grande para a vida de Nicodemos. Não por apenas ser medo de ter um encontro com Jesus à luz do dia, mas também isso revelava o seu interior. Quantos de nós, muitas das vezes, vamos até Jesus na calada da noite, com vergonha, com medo, e dentro de nós existe uma escuridão espiritual, a qual nós não conseguimos enxergar de fato a verdade do Evangelho, e não conseguimos de fato tomar uma posição diante de Deus, e não conseguimos de fato ter um novo nascimento. E eu digo por novo nascimento, eu não estou dizendo o ato do batismo. Não, um novo nascimento interior, um nascimento espiritual, a qual sem ele ninguém pode entrar nos céus. Assim como ele fala, o novo nascimento, ele é mais importante, mais urgente. Ele é a necessidade vital das nossas vidas. Precisa haver um novo nascimento em nós, porque senão é apenas uma religiosidade vazia, assim como muitos fariseus viviam, assim como muitos mestres da lei viviam, uma religiosidade vazia. E o que nós queremos, aquilo que nós almejamos, não é uma religiosidade vazia, ouro.
O que nós queremos é nascer do Espírito. O que nós queremos, de fato, e aquilo que é para acontecer, de fato, é uma verdadeira conversão, aonde nós morremos para o velho homem e nascemos para o novo homem. Um homem que agora, homem e mulher, que agora vivem a vontade de Deus, aonde são mortos a sua própria vontade. E é isso que diz respeito ao novo nascimento. É aonde eu morro para mim, aonde eu morro para as minhas vontades e começo a viver a vontade de Deus. E eu encontro essa vontade de Deus na palavra dele. Eu encontro essa vontade de Deus sendo pregado domingo nessa igreja, quarta-feira nos estudos. É aonde eu entendo qual é a vontade de Deus. Sem o novo nascimento, o céu está fechado para nós. Mesmo nós, vindo na igreja, mesmo nós, sendo já há muito tempo batizados, sem o novo nascimento, não tem como ver o reino dos céus, não tem como entrar no reino de Deus. O próprio Jesus fala isso. Sem o novo nascimento, Jesus esconderá sua face de nós no dia do juízo final. Chega um monte, certa vez Jesus vai falar que chega homens falando para eles: Jesus, mas em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós realizamos grandes feitos. E ele vai falar: olha, afasta-se de mim, porque eu não conheço vós que praticam a iniquidade. É porque não houve um nascimento, um novo nascimento. A busca nas trevas, Nicodemos, ele chega no verso 1 e no verso 2 nós vamos ver isso. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio conversar com Jesus, veio falar com Jesus: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Os seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Ou seja, nenhum homem consegue realizar o que o Senhor tem realizado se Deus não estiver com ele. Aliás, se não for o próprio Deus encarnado, nós sabemos que esses sinais que o Senhor tem feito são impossíveis. Nicodemos, ele tinha religião, mas lhe faltava vida, lhe faltava uma vida com Deus. Lhe faltava viver aquilo de verdade, Adão. Muitos de nós temos religião, nós somos religiosos. Nós lemos a nossa Bíblia como um ato religioso. Nós pegamos e meditamos todo dia apenas como um ato religioso. Mas aquilo não muda o nosso dia. A gente é capaz de sair de um momento de meditação, brigando com todo mundo em casa. A gente é capaz de sair do momento de oração e xingar o menino. A gente é capaz até mesmo do momento onde a gente está reservado e lendo a Bíblia e alguém pergunta alguma coisa, a gente é capaz de falar: menino, saia daqui. Isso se não falar coisa pior. Lhe faltava vida. Nicodemos vai até Jesus admirado pelo que Jesus fazia, nada diferente daquela multidão. Nada diferente daquela multidão que seguia Jesus apenas por causa dos sinais. Nicodemos, apesar de ser um religioso e um mestre da lei, não diferenciou de nada, porque ele vai até Jesus por causa dos sinais que Jesus fazia. Ainda hoje pessoas procuram Jesus apenas por causa de sinais. Ainda hoje pessoas procuram Jesus apenas para serem curadas. Ainda hoje Jesus procura pessoas pelas maravilhas que ele pode fazer, mas ninguém procura Jesus pelo que ele é.
Ninguém procura Jesus porque um dia ele morreu em nosso lugar e pagou o preço. E hoje ele nos convida para pagar um preço também, para pegar a nossa cruz e carregar. Essa é uma palavra que ninguém quer ouvir, ou a maioria das pessoas não quer ouvir essa palavra, de pegar a sua cruz, de pegar o seu sofrimento e ir após a Jesus. As pessoas querem ouvir que serão ricas, prósperas, que serão conhecidas, que serão honradas, mas sem o sofrimento, sem o caminho do sofrimento, que é o caminho de seguir a Jesus, não há glória. Sem passarmos, Aparecida, pela estrada do sofrimento, não há glória futura. Não há glória. Contudo, para ser salvo, não devemos olhar para os milagres. Devemos olhar para aquele que foi levantado no madeiro em nosso lugar. E é aquilo que Jesus ele fala quase no final dessa conversa. Olha, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, no madeiro, o Filho do Homem vai ser levantado, e todo aquele que olhar para o Filho do Homem com arrependimento e fé, esse será curado. Curado do quê? Curado da sua doença pior, a sua podridão do pecado. É isso que Jesus estava trazendo na profundidade daquele encontro com Nicodemos. Aquele que não olhar para Cristo em arrependimento, não vai ser curado, não vai entrar no reino dos céus. É preciso olhar para a cruz. É preciso olhar para Jesus. Para ter um encontro transformador, é preciso nascer de novo. Não da carne. Porque aquele que nasce da carne é carne, mas nascer do Espírito. O que isso significa? A minha carne precisa morrer, Adão. Os meus desejos precisam morrer, para que a vontade de Deus possa reinar sobre minha vida. É isso que é nascer de novo e fazer morrer a carne em nós. Uma fé que procura Jesus só por causa de milagres, não é uma fé que gera salvação. Ela é apenas uma fé rasa, que só pensa nas coisas terrenas. Uma fé que não é capaz de procurar a Jesus de forma genuína, mas apenas por milagre, é rasa, que pode logo se acabar. Quantos receberam curas, milagres, quantos foram libertos, mas quantos desses se desviaram? Quantos desses não estão mais no caminho? Quantos desses não tiveram um encontro de fato que traz a luz para a sua vida? Jesus não está interessado aqui em discutir os seus milagres. Nicodemos chega falando do milagre de Jesus, mas Jesus troca a conversa. Jesus muda o rumo da conversa para falar sobre algo mais profundo. Se Jesus mudou o rumo da conversa para falar de algo mais profundo, nós precisamos nos ater nisso, que é muito mais profundo do que bênçãos materiais. Tem muitas pessoas sendo enganadas, vivendo no raso, numa fé rasa, aonde só pensa em receber bens materiais, e nada de mais profundo, nada de mais fundo, que é a salvação, que é a vida eterna. Jesus ele foi direto ao ponto, mostrando a Nicodemos
a necessidade de transformação de seu coração por intermédio do novo nascimento. Precisa haver em nosso coração uma transformação. Não mais atos religiosos, não mais atos de pensar apenas em curas, apenas em milagres, mas precisa haver uma transformação no nosso interior do nosso coração. Precisa acontecer uma verdadeira transformação, senão nós entramos noite após noite, domingo após domingo, ouvindo sobre encontros transformadores com Jesus e até agora não tivemos um encontro transformador com Ele. Nós somos até batizados, nós viemos até a igreja todos os domingos e todos os estudos, mas não ainda encontramos Ele verdadeiramente. Porque nós vivemos a nossa vontade, vivemos o nosso querer. Quem vive ainda e quem está no controle ainda da minha vida sou eu e não Jesus. Mas a verdade, ela nos confronta. Jesus, ele confronta Nicodemos com a verdade. Do verso 3 ao 7, ele vai falar o seguinte: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele vai retornar para o ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá a luz a uma vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E se não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Esse é o momento em que nós precisamos olhar para dentro de nós e fazer uma reflexão. De fato, eu nasci de novo. De fato, eu fui regenerado por Deus, regenerado pelo Espírito Santo. O novo nascimento é o ponto principal nesse trecho e nesse verso. O tema principal daqui que está sendo tratado é o novo nascimento. O verdadeiro encontro com Deus, ele precisa gerar um novo nascimento. Uma criança, quando nasce, ela está com sua vida 0 quilômetro. Ela ainda não fez escolhas nenhuma. Ela ainda vai aprender a viver. Ela ainda vai aprender as coisas. Um novo nascimento é dessa mesma maneira, assim como uma criança, nós vamos aprender a viver agora da maneira correta, viver agora da maneira certa, porque até então, por causa da mancha do pecado, nós vivemos da maneira errada. Nós vivemos apenas pensando em nós, o nosso egoísmo nos levou para um caminho aonde a gente vive só pensando no meu benefício. Um novo nascimento precisa gerar em mim uma mudança total, uma mudança radical, uma mudança onde eu paro de fazer aquilo que eu fazia no meu antigo homem e começo agora a fazer as coisas diferentes. E começo dentro de casa a tratar a minha esposa de maneira diferente. E começo dentro de casa a tratar o marido de forma diferente. A tratar os filhos de forma diferente, porque houve um novo nascimento. As pessoas começam a olhar para mim e começam a ver a transformação. Olha,
o Adão ele fazia assim, ele era desse jeito, mas agora ele está mudado, ele está transformado. O que é isso? É o novo nascimento. O novo nascimento, ele precisa gerar em nós mudança de vida. Precisa gerar em nós frutos. Senão não houve novo nascimento. Apenas atos religiosos, igual Nicodemos chegou para lá. Nicodemos, um senhor já, um homem já ancião, um homem já velho, ele chega até Jesus com sua grande sabedoria. E Jesus está falando, Nicodemos, você precisa voltar a ser criança e aprender a viver uma vida segundo a vontade de Deus. Porque da maneira que você tem vivido até agora, não é um novo nascimento, não houve uma regeneração da sua vida. O novo nascimento é a obra do Espírito Santo em nossas vidas. O novo nascimento é quando o Espírito Santo, ele nos alerta do pecado, Aparecida, e ele nos faz enxergar o pecado e ver como aquilo é errado e destruidor da nossa vida. Isso é uma obra do Espírito Santo que ele começa a realizar em nós. Significa uma transformação profunda, espiritual, uma mudança radical, aonde eu deixo de fazer aquilo que eu fazia de errado e começo a fazer aquilo que era certo, que é certo. Quando nós olhamos para a vida daquele homem chamado Zaqueu na semana passada, nós vimos que Jesus transformou a sua vida ao ponto dele não apenas deixar de fazer o que é errado, mas começar a fazer o que é certo. Restituir aquilo que ele pegou de forma ilícita. Fazer o que é certo. Aquele que roubava, ele não apenas para de roubar, mas agora ele vai restituir aquilo que ele roubou. Aquele que falava mal da vida alheia, ele não apenas para de falar mal da vida alheia, mas agora ele vai ser alguém que quando chega alguém para falar mal de outra pessoa, ele fala, epa, não quero saber. Isso é uma regeneração. Isso é um novo nascimento. Mesmo sem ouvir sobre novo nascimento, Zaqueu nasceu de novo, da água e do Espírito, porque ele foi despido do velho homem. O velho homem procurava lucros, o velho homem procurava ganhar em cima dos outros. A mulher samaritana, que é um encontro logo depois desse de Nicodemos, ela teve a sua vida transformada, mudada. E agora ela, que estava traindo e já tinha tido 5 maridos, agora ela não tinha mais. Mudança radical de vida. E é isso que Jesus está falando para Nicodemos. Ei, Nicodemos, esquece toda a sua religiosidade. Esquece tudo aquilo que você criou e cresceu até esse momento. Esquece todo o seu estudo e começa agora a ser como criança. Nasça de novo da água do Espírito, porque Nicodemos, sem isso você não pode ver o reino dos céus. Tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você viveu na sua religiosidade vazia, não serve mais, Nicodemos. Esse é o momento onde nós precisamos analisar a nossa vida. E a maioria de nós aqui já nos convertemos e nos entregamos para Jesus, mas agora é hora de analisar a nossa vida e refletir, eu nasci de novo? Ou eu ainda estou apenas vivendo uma religiosidade vazia como Nicodemos?
Mas Jesus está falando para nós essa noite, é necessário nascer de novo. Porque senão nós não veremos a Deus. Senão naquele dia do juízo final, nós ouviremos dele falando: se aparte de mim, porque eu não te conheço. Porque você não nasceu de novo. Jesus é claro no verso 3. Eu lhe digo a verdade, quem não nasce de novo não verá o reino de Deus. É vital para ver o reino de Deus e para entrar no reino de Deus, é vital o novo nascimento. É vital deixar o Espírito Santo fazer isso em nossas vidas, essa transformação espiritual profunda, tornando uma nova criatura em Cristo, através da obra do Espírito Santo. Uma nova criatura é uma criatura transformada, Adão. Uma nova criatura é quando as pessoas olham para nossas vidas e falam: olha, o John Lennon era aquele menino que vivia de forma totalmente errada, não ligava para nada, mas agora ele está transformado. O que é isso? Isso é o novo nascimento. Olha, a Ouro está mudada, a Ouro foi transformada. O que é isso? É o novo nascimento. Ele evidencia uma transformação. Agora, se não houve transformação na nossa vida e as pessoas continuam olhando para nós e falando: nada mudou, é porque não houve novo nascimento. Nada mudou. O John Lennon não luta contra os seus pecados, nada mudou. O John Lennon ainda continua se vestindo do velho homem corruptível, nada mudou. A Natália continua ainda vivendo as suas práticas pecaminosas lá do passado, nada mudou. É preciso haver um novo nascimento. Radical. Uma mudança profunda que começa de dentro para fora. Uma nova criatura em Cristo através da obra de Jesus, do Espírito Santo, perdão. Quando a pessoa se arrepende e crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse é um processo. O novo nascimento é viver uma vida sendo refletida por Jesus. O novo nascimento reflete a vida de Jesus em nós. Nós começamos a ser iguais a Jesus Cristo, a sermos discípulos de Jesus, a fazer aquilo que Jesus fazia, a ajudar o próximo. Lutando contra o pecado, dia após dia. E apresentando a nossa vida, os frutos do arrependimento. Amor, perseverança, longanimidade. Lá em Gálatas 5, se eu não me engano. Vai falar sobre os frutos do Espírito Santo. E esses frutos Paulo deixou lá para nos mostrar a evidência de que se nós nascemos de novo ou não. Cristo sempre fala a verdade que nós precisamos ouvir, não a que nós queremos. Cristo não elogia Nicodemos. Ô Nicodemos, muito bem, rapaz, você falou algo correto. Deus está comigo porque eu realizo sinais. É isso aí, você está certo. Não. Jesus confronta Nicodemos. Olha, se você não nascer de novo, você não vai ver a Deus. Se você continuar vivendo essa religiosidade vazia, você não vai ver a Deus. Se você continuar vivendo essa vida apenas como uma capa,
apenas como uma máscara de crente e não ser transformado interiormente por Deus, você não verá Deus, não verá o reino de Deus. Isso não sou eu que estou falando, isso é o próprio Cristo que falou. Não dá para viver uma vida de mentiras. Não dá para viver uma vida como os fariseus viviam. Uma vida de aparências. Uma vida de hipocrisia. Não dá. E Nicodemos, ele teve o seu processo de conversão e provavelmente ele se converteu depois. Provavelmente os estudiosos vão falar que ele se converteu logo depois, porque a gente vê ele em dado momento defendendo a Jesus diante dos fariseus. Só que nesse momento a primeira busca de Jesus foi na escuridão, na calada da noite. Mas só que aquelas palavras de Jesus começaram a fazer uma mudança dentro dele, Aparecida. Aquelas palavras de Jesus falando a verdade dura, começaram a fazer uma transformação verdadeira. Nós não precisamos de tapinha nas costas, nós não precisamos de ouvir ser o centro do coração de Jesus. Nós precisamos ouvir a verdade, nós precisamos ouvir de que nós somos pecadores e precisamos nascer de novo. É esse o Evangelho. O Evangelho não é reformar a nossa vida, o Evangelho é regenerar. Sabe o que é regeneração? Quando você se machuca, quando arranca um pedaço do couro, uma fita do couro, o que acontece? A pele se regenera e vem uma pele novinha. Isso é regeneração. Agora a reforma, ela vai deixar o que está torto, continua torto, mas só que uma hora cai, porque não foi lá na base, não houve regeneração. O encontro com Ele exige uma mudança profunda, de dentro para fora. A mudança começa aqui dentro. A mudança começa em eu perceber coisas que são pecaminosas. A mudança começa interiormente, Aparecida, aonde às vezes eu não consigo controlar a minha língua, a minha raiva, e ela explode, mas logo depois eu falo, nossa, o que eu fiz? Fiz algo errado, meu Deus. A transformação começa aqui dentro, mas ela chega a um momento que ela precisa ser visível. Porque senão não teve uma regeneração de fato. Ela precisa durar. E a luz, ela transforma. Aquele que enxergou a luz verdadeira de Cristo não tem como voltar a viver na escuridão. Ele pode até voltar por um tempo, mas aquilo vai ficar martelando no seu coração. Aquilo vai ficar dentro do seu peito. Mesmo eu, às vezes, tendo me desviado do caminho, aquilo fica dentro do meu peito, sabendo eu que eu preciso me posicionar de novo diante de Deus. Essa é a regeneração que começa a acontecer dentro do nosso peito, que uma hora ela vai se evidenciar. O processo com Nicodemos foi esse. A luz transforma. Do verso 8 ao 10, Jesus vai falar, olha, o vento sopra onde ele quer. Assim como você ouve o vento, mas não sabe, não é capaz de dizer de onde ele vem ou para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como as pessoas nascem do Espírito.
é incapaz de explicar, mas o Espírito começa a mover no coração, o Espírito começa a trabalhar no coração, e uma hora isso vem à tona, e uma hora isso se torna visível. Jesus respondeu no verso 10, você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Jesus agora ele faz um paralelo. Olha, você está acreditando em mim porque eu faço sinal, mas nós estamos falando daquilo que que é a verdade, e vocês não creram. Nós falamos aquilo que nós sabemos, mas vocês não creram. Imagina quando eu começar a falar das coisas celestiais. Se vocês não crerem em mim quando eu falo da terrena, como será quando eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem, Jesus Cristo. E agora Jesus ele fala algo para Nicodemos, e como Moisés, lá no deserto, Nicodemos, levantou a serpente de bronze numa estaca, para que todo aquele, a história é o seguinte, o povo tinha errado, tinha pecado, e começa a vir serpentes e ferir o povo, e o povo começa a morrer depois que as serpentes feriam o povo. E aí Deus direciona e conduz Moisés a fazer uma imagem de uma serpente, se eu não me engano, de bronze, e levantar numa estaca, e todo aquele que olhava para aquela serpente era curado. Mas aquela serpente já apontava para Jesus Cristo. É isso que ele está falando. Olha, da mesma maneira, aquilo que Moisés fez lá atrás foi para mostrar que aquele que não olhar para Cristo Jesus e não se arrepender dos seus pecados, não será curado da morte eterna. É isso que Jesus está falando ali. É preciso olhar para Ele. E olhar para Ele significa arrependimento. Olhar para Cristo significa vê-lo ali naquele madeiro e aceitar a obra dele em minha vida. O novo nascimento precisa ser uma ação, ele é uma ação, invisível. Não precisa entrar no ventre, assim como Nicodemos pensou, um homem estudado. E ele pergunta, Jesus, como assim? Rapaz, talvez a mãe de Nicodemos já era até morta, já. Ele falou, e agora deu ruim para mim. E como é que eu ia fazer isso mesmo? Talvez se ela fosse viva. Como é que eu vou entrar no ventre de novo? Agora que eu já sou grande. Jesus fala, não, Nicodemos, não é esse novo nascimento. É um nascimento agora do Espírito. É um nascimento agora onde eu começo a ver as coisas de maneira diferente. Aonde o Espírito moveu em meu coração e agora Ele traz à luz aquilo que é errado, aquilo que é pecaminoso. Quem nasce do Espírito passa a viver uma vida guiada por Deus. É isso que é nascer do Espírito, é ter uma vida guiada por Deus. Não guiada pelo pecado, não guiada pelas nossas vontades e os nossos desejos, porque o nosso coração é pecaminoso. As nossas vontades são contrárias à vontade de Deus. O novo nascimento, o nascimento do Espírito, é ser guiado por Deus. As nossas vontades morrerem, para que as vontades de Deus possam prevalecer sobre nossas vidas. Isso é novo nascimento. Isso é regeneração, sem qual nós não veremos a Deus. Nicodemos, ele chegou às escuras para conversar com Jesus, mas a revelação que ele teve foi a revelação da luz do Evangelho.
Nessa noite, nós estamos tendo a revelação da luz do Evangelho. Quem encontra com Jesus não permanece nas trevas. O verdadeiro encontro com Jesus, Ele não nos deixa nas trevas, mas Ele nos transporta das trevas para a luz. Não tem como haver escuridão aonde a luz é acesa. A luz traz evidência a tudo. O Espírito Santo muda nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas prioridades, as nossas condutas, são todas mudadas pelo Espírito Santo. E acontece em nós uma palavra que é conhecida como metanoia, que é uma mudança de mente. Aquilo que eu pensava que era correto e certo, agora eu vejo que é errado. Aquele caminho aonde eu estava caminhando, agora eu me converto e mudo de estrada, porque aquela estrada leva à perdição. E agora minha mente está transformada. Mesmo que, mas sempre foi assim. O meu pai fazia assim, a minha mãe fazia assim. Mas só porque a sua mãe ou o seu pai faziam, não quer dizer que é correto. Mas a minha mãezinha era tão boa. Mas não quer dizer que era correto. Não, sempre foi feito assim e sempre vai ser. Não. Quando existe novo nascimento e eu vejo que é errado, eu paro de fazer aquilo. Pode até demorar um pouco, mas precisa haver uma mudança de pensamento, de atitude e de prioridade. A minha prioridade não pode ser outra coisa a não ser Deus. A prova que nós nascemos de novo é que agora nós vivemos como filhos da luz. Filhos de Deus. Nicodemos, ele se converteu ao cristianismo de forma progressiva. Foi devagar, foi uma caminhada. Ele foi de forma discreta, mostrando sua fé. E lá no Sinédrio, uma vez, ele defende Jesus. No capítulo 7 de João, 50 e 52, nós vemos esse homem que foi às escondidas se encontrar com Jesus, transformado. E a transformação já começando a fazer parte da sua vida. Olha só, dos 50 aos 52. Então Nicodemos, esse mesmo Nicodemos que encontrou com Jesus, o líder que antes havia encontrado com Jesus, perguntou: a lei permite condenar um homem sem antes mesmo haver uma audiência? Nicodemos estava sendo contra totalmente o Sinédrio, que estava condenando Jesus na calada da noite, sem uma audiência. E Nicodemos agora ele entra em defesa de Jesus. Olha, a nossa lei não permite condenar um homem sem antes haver uma audiência. Talvez ele foi contra muitos fariseus ali, se não a maioria. E aí falaram: olha, você também é da Galileia. Responderam eles: procure e veja por si mesmo, nenhum profeta vem da Galileia. Mas Nicodemos, ele defende. E principalmente, quando ele participa ativamente do sepultamento de Jesus, ali marcou, de fato, a sua conversão. E outros historiadores e estudiosos vão falar que, de fato, ele se converteu e com o seu dinheiro ele ajudou a igreja primitiva. Os estudiosos vão dizer isso não está na Bíblia, mas os estudiosos vão dizer que com o seu dinheiro ele ajudou
ali o nascimento e o surgimento da igreja. Olha só o que ele faz lá no 19, 39 e 41. 39 ao 41. Estava Nicodemos com ele. Quem? Com o José de Arimateia. O homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Está vendo? É o mesmo Nicodemos. E João deixa claro nos 3 episódios que era o mesmo Nicodemos, para ninguém falar, talvez era outro Nicodemos. Mas era o mesmo Nicodemos nessa história. O homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado feito com mirra e aloés, seguindo o costume judaico de sepultamento. Envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. Opa, Nicodemos estava ali agora servindo a Jesus como um ato de fato olhar para Jesus e falar, esse de fato era o mestre. Ele usa 35 litros de óleos para ungir o corpo de Jesus. E aquilo mostraria de fato para os outros fariseus a conversão de Nicodemos. O mesmo Nicodemos que outrora tinha ido no escuro se encontrar com Jesus, o defende na claridade do dia, o defende abertamente perante os fariseus e faz um gesto de compaixão, um gesto de amor, ungindo o corpo de Jesus. E o encontro de Jesus com Nicodemos, para nós concluirmos nessa noite, mostra que uma fé que procura Jesus só pelo milagres não é uma fé que gera salvação. Uma fé que está atrás de Jesus só pelo que Ele pode fazer não gera salvação. Ele nos mostra a verdade que nós precisamos ouvir. E qual é a verdade para nós essa noite? Sem um novo nascimento não pode ver o reino dos céus. Sem o nascimento da água e do Espírito, não pode ver o reino dos céus. E nós, dia após dia, domingo após domingo, estamos tendo uma oportunidade de termos um encontro transformador com Jesus. O novo nascimento nos transporta da escuridão para a luz. Qual tem sido a sua noite? Dúvidas, medos, crises. Hoje Jesus te convida para um encontro com Ele transformador. Só Ele pode nos tirar da escuridão, das sombras e nos trazer para a luz. Só Ele. Não existe outro que possa fazer algo por nós. Não existe líderes religiosos ou líderes que podem fazer alguma coisa por nós. O único que pode fazer alguma coisa por nós, esse já fez, e é Jesus Cristo. E Ele mais uma vez está passando por aqui, e Ele mais uma vez está falando, ei, é preciso nascer de novo. É preciso deixar para trás aquilo que você fazia de errado e agora começar a viver uma vida nova, uma regeneração da sua vida. É preciso se despir do velho homem e sermos transformados por Cristo Jesus. Nessa noite eu convido você a fechar os seus olhos e a refletir sobre essa letra. E que essa letra possa ser a sua oração. Que esse louvor possa ser a sua oração nessa noite.
chorarei. Muitos choraram quando viram Jesus. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Declare nessa noite que você quer nascer do Espírito de Deus. Declare que você quer matar a sua carne e fazer a vontade de Deus. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Senhor, nessa noite, ó Pai, nós de fato queremos matar a nossa carne, ó Pai. Nós queremos, ó Deus querido, nascer do Teu Santo Espírito, Pai. Viver uma vida segundo a Tua vontade, Pai. Nós não queremos mais viver, ó Pai, no engano do pecado, meu Pai, aonde outrora nós vivíamos, ó Pai. Mas nós queremos viver uma transformação, ó Pai. Nós queremos ser transformados pelo Teu Santo Espírito nessa noite, Pai. Não nos deixe sair daqui, meu Pai, da mesma maneira que nós entramos, ó Pai. Não nos deixe, ó Deus querido, apenas, ó Pai, olhar para o Senhor, ó Pai, e não nos posicionarmos, ó Pai. Não nos deixe ficar na escuridão, ó Pai, mas que nós venhamos ser transformados pelo Teu Santo Espírito, meu Pai. E que em nossa vida, meu Pai, possa ser evidenciado, meu Pai querido, o Senhor, ó Jesus. Seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que a nossa vida seja a Tua vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que nós não venhamos deixar essa chance, essa oportunidade passar. Porque essa canção é verdadeira. Uma chance igual a essa, talvez nós não sabemos quando nós teremos outra. Que venhamos ser transformados pelo Espírito Santo. Que venhamos ser mudados por Ele. Que venhamos ser regenerados por esse Jesus que morreu naquela cruz por nós. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus.